é o resumo das 2 primeiras aulas, né? Tem a segunda parte que a gente vai fazer mês que vem, tá? Espero que vocês gostem. Eu acho que contribui muito e sempre lembro aqui que esse coaching, esse tema de coaching é o tema de coaching pessoal. É claro que eu sei, né, que isso ajuda no desempenho profissional de vocês, na hora de atender os clientes, enfim. Mas também ajuda e é o foco na vida pessoal de vocês, tá? Então vamos lá. Bom, para a gente fazer, né, e ter uma oratória à prova de conflito, a gente tem que começar a ter alguns conceitos importantes. Um deles é a comunicação assertiva. O que é comunicação assertiva? É a capacidade de conseguir elaborar, por favor, ignorem os erros de digitação, uma mensagem com clareza, que quer dizer o quê? Quando você pensa A, você fala A. Então, primeiro você pensou, depois você emitiu a informação A, e a pessoa, né, o outro, entende o A que você disse e pensou. Isso é como comunicação assertiva, tá? Nem sempre isso acontece. A gente pensa uma coisa, às vezes fala outra, e o outro às vezes nem escuta o que você disse, né? Então o objetivo aqui é o quê? É desenvolver a nossa escuta, falar de forma objetiva e com clareza. Então, o objetivo desse tema de coaching pessoal é isso. Saber se posicionar, saber dizer não. Nessa primeira parte, a gente vai desenvolver muito mais a escuta e talvez falar um pouquinho de como falar de forma objetiva e com clareza. E na segunda parte, a gente vai saber se posicionar e tentar entender como a gente diz não sem causar conflitos, ok? Então vamos lá. Outra coisa muito importante é o conceito de ruído, tá? O que é ruído? Ruído é o quê? Quando você está, por exemplo, você está numa ligação. Quem é mais antigo, né? Quem é da minha época, da minha geração, a gente tinha aqueles telefones, né, fixos e tal. E algumas vezes tinha ruído, né? Tinha um barulho, um barulho. Espera aí que tem uma mensagem aqui, deixa eu ver. A Tarla. Sou eu que penso uma coisa e sai outra. Pois é, Tarla. Então é exatamente isso, né? É... Eu vou chegar lá no seu comentário. Só para terminar aqui o conceito de ruído. Então, ruído é o que? É um barulho, é uma interferência na comunicação, né? E a comunicação, ela é feita de ruídos, né? E não porque o que a gente fala é um ruído, é um som, não. É porque toda comunicação tem ruído. É muito difícil você ter uma comunicação que não tem ruídos, né? Que são interferências. E eu queria trazer uma reflexão aqui que a Tarla tange aí o comentário que a Tarla trouxe, que é o que tem o ser humano que causa sempre ruídos nas comunicações. O que tem? Quem se arrisca a querer responder essa questão? O que o ser humano tem que causa sempre ruído nas comunicações? De forma geral, qualquer ser humano, você é humano, você tem isso. Ninguém arrisca, né? Todo mundo tem e ninguém arrisca. Não? Ninguém? Nem no chat, nem no áudio, nada. Ninguém arrisca? Ok. Então eu vou falar. Nós somos imperfeitos, simples assim, né? Nós temos falhas, nós somos falíveis. E por causa disso, todas as nossas comunicações têm ruídos, né? Além da nossa falibilidade, acho que existe essa palavra, falibilidade, sei lá. Além dessa característica humana, que é ser falível, que mais que pode causar ruído nesse sistema de eu penso, eu falo e a pessoa recebe? Opa, alguém se pronunciou. Ju falou. Eu falaria que o celular ajuda no ruído, porque escrevemos de um jeito, mas a interpretação é livre. Ju, você tem toda a razão. Eu vou chegar nesse ponto, né, que é o canal.
né, o canal da comunicação. Então, o celular é um canal, mas o celular ajuda no ruído por causa do receptor. Vou dar um exemplo, só para trazer aqui a minha próxima questão aqui de reflexão, mas eu já volto no canal, tá? Na forma de se comunicar. O que também causa ruído é o outro. Então, o outro pode simplesmente não estar nem aí para o que você está dizendo. Pessoas pensam de maneira diferente. Também, Renata Stipp, Renata Cardio. Exatamente. Então, como que você faz com que a pessoa pense como você? Né? Também vou chegar, é um conceito, mas em um minutinho eu falo sobre isso. Mas também é um momento de causa de ruído. Né? É um momento que você, enfim, você pode estar pensando A, falando A, e a pessoa não está nem te ouvindo, porque ela está desinteressada, por exemplo. Esse desinteresse, por exemplo, a pessoa está no celular, sei lá, está com fone de ouvido ligado, tá, sei lá, pensando na vida, pensando no namorado, sei lá, né? Ou sei lá, teve um puta de um problema gigantesco naquele dia e ela tá desnorteada, completamente aérea, com o pensamento lá naquele problema que ela teve, não tem como resolver, e você tá ali querendo falar de alguma coisa importante, mas ela não tá prestando atenção. Isso é uma outra causa de ruído que não tem a ver com a falibilidade do ser humano, tem a ver com quem está recebendo a mensagem, tá? Então é isso. Vamos lá, vamos para frente. Então nós somos falíveis, tem a falta de interesse, também já acabei de abordar, né? O momento da pessoa que recebe a mensagem, também acabei de falar, às vezes você está num dia ruim mesmo, acabou de, sei lá, de terminar um relacionamento, ou sei lá, você acabou de ter uma notícia que alguém querido está doente ou até faleceu, sei lá, né? Você fica completamente aéreo, você não consegue receber nenhuma comunicação, nenhuma mensagem. Muito difícil você, né, se concentrar, né? E aí o que a Juliana falou, né? Tem o tipo de canal, o canal tá errado, né? Às vezes você tá ali trocando mensagens com alguém, isso acontece muito comigo com a central. E não dá para você passar o que você precisa de forma mais ágil e todos os detalhes que você precisa trazer naquela comunicação. Então eu largo tudo e ligo, faço uma ligação, entendeu? Então eu troco o canal. Em vez de eu estar falando por mensagem, eu faço uma ligação. Então se precisar, precisa trocar o canal, né? Isso vai melhorar a comunicação, obviamente. Então, deixa eu pegar a mensagem da Juliana aqui, mas foi acho que exatamente o que ela disse aqui na mensagem dela. Né, ó, o celular ajuda no ruído, porque escrevemos de um jeito, mas a interpretação é livre. Às vezes você escreve em caixa alta, sei lá, porque, sei lá, você apertou o botão lá da caixa alta e acabou saindo todas as letras em caixa alta e você não vai pagar para digitar tudo de novo. Mas, para alguns, escrever em caixa alta é o mesmo que estar gritando, né? E isso é só na interpretação da pessoa que leu e não na que escreveu. Então começa a ter um tipo de ruído. A mensagem não chega da forma que deveria. Por quê? Porque, enfim, é só um texto ali. Você não tem entonação de voz no texto, tá? Então é exatamente isso que eu acho que a Juliana disse no comentário dela aqui. E tem os elementos verbais e os não verbais, né? Então, por exemplo, como a pessoa se comporta, a expressão corporal dela, ou às vezes até a expressão do rosto, né? Hoje que a gente está só com máscara o tempo todo, você não vê mais o rosto das pessoas, vê só os olhos. E aí você perde, sei lá, 2/3 do rosto para interpretar aquela pessoa enquanto você está obtendo ali, tendo uma comunicação. Então tudo isso influencia, né? E pode ser causa de ruído. E uma mensagem mal elaborada, desorganizada. Eu sou campeão de fazer isso. A Fernanda, a Fernanda e talvez vocês todos da equipe, as meninas da central, enfim, toda vez que eu quero dar um feedback, vira e mexe eu vou falando meio atrapalhado e vou digitando, ou vou falando e mandando áudio, tudo meio fora de ordem às vezes. Eu vou pensando e falando, né? Muita gente pensa e fala, né? Tem gente que fala, pensa, fala, pensa, fala, pensa, fala, pensa, fala, pensa, e ela raciocina assim, o cérebro dela funciona assim, o meu é assim. E tem gente que pensa, 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 daí ela fala. Pensa, 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 daí ela fala. São as pessoas que falam menos, né? Vamos lá, tem outro comentário aqui. Eu falaria que o celular ajuda no ruído porque escrevi do jeito. Peraí, aqui, ó.
às vezes, a frequência respiratória da pessoa, você já percebe a ansiedade ou a impaciência. Exatamente, né? O tom de voz, a velocidade como está falando, né? Enfim. Então tem gente que pensa e fala, e o falar ajuda no raciocinar. Tem gente que pensa muito primeiro e fala só depois que pensou muito sobre aquele assunto. E às vezes até perde o timing de falar. Porque tá ali pensando tanto antes de falar. Então são características pessoais que influenciam na comunicação e às vezes até causam algum ruído na hora da comunicação, tá? Vamos lá, seguindo aqui. Ah, então a escutatória, muito interessante, tem um texto desse autor aqui, Rubem Alves, né? Que além dele ter escrito que escutar é complicado e sutil, ele ele falou do termo de escutatória. Então a gente vê muito aí, né? Curso de oratória, que nem hoje aí o meu tema, né? Oratória, a prova de conflito e tal. E você não vê nenhum curso de escutatória, né? E se você abrir um curso de escutatória, dificilmente vai ter alguém que vai se matricular. É porque não há interesse. E por que não há interesse? Por causa disso, ó. Nós, seres humanos, não somos feitos para falar e se comunicar. Uns outros mais, né? Falam mais. Outros menos. Mas via de regra, né? A gente veio neste mundo para emitir, para expor comunicação, para sair da gente para o mundo exterior, nossos ruídos, nossos sons, né? Ruído aqui em termos com sinônimo de som, não em interferência, né? E aí tem um exemplo que ele fala aqui, né? Qual é a primeira coisa que a gente faz quando vem ao mundo? Qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce? Vamos lá, 10 segundos para alguém responder. Nasceu, você faz o quê? Primeira coisa, chora, 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 todo mundo, né? Berra, né? Se o neném não chora, meu, o médico vai ver o que está acontecendo, né? Tem alguma coisa errada. Então a gente, nós, seres humanos, a gente sai, nasce nesse mundo para exprimir o que a gente está. Né? Então a gente chora, que é o primeiro momento, primeira, vamos dizer assim, forma de comunicação que a gente tem no mundo. Então é por isso que a gente está muito preocupado em como falar. E muitas poucas pessoas percebem ou têm a, um incentivo ou quer aprimorar a escutatória, né? Ou a forma de ouvir melhor, né? E nós somos mais incentivados durante a vida inteira, desde a infância, a falar mesmo, né? A gente quer ver o nosso filho aprender a falar, né? Aprender a se expressar, e a gente esquece de ensinar a ouvir, né? E a gente vai vendo que depois, na idade adulta, vê o quanto isso é importante, especialmente nas nossas relações pessoais, né? Se você tem uma relação entre duas pessoas e uma nunca está disposta a ouvir a outra, esquece, não vai dar certo. E vai, assim, tá com os dias contados esse tipo de relação. Porque você precisa que alguém te escute, além de que você precise falar. Alguém precisa escutar, e escutar verdadeiramente, né? Que quer dizer que você vai gastar energia escutando, certo? Muito bem. Então, importante, tá? Escutar. E isso a gente, para isso a gente faz perguntas, né? O que a gente faz na anamnese, por exemplo, né? Ou o que a gente faz quando a gente quer mostrar que a gente se importa com alguém. O que que eu gosto, por exemplo, eu gosto. Isso é uma coisa minha, acho que muitas pessoas também gostam de chegar em casa e alguém perguntar para você: "E aí, como é que foi? Foi tudo bem o seu dia hoje? Teve alguma dificuldade? Quer me contar alguma coisa que aconteceu com você?" E a pessoa está ali disposta a ouvir, né? Então isso é importante. Isso mostra que a pessoa se importa com você, tá? Então fechou a parte de ouvir. Então vamos falar um pouquinho mais de se comunicar. Então, comunicar é muito mais do que se posicionar, manipular ou mesmo vender. Comunicar é se relacionar, é tornar comunicável, ser uma mensagem comum. Daí que vem o termo comunicar. É comum para mim e para quem eu estou comunicando, né? Tornar comum aquilo a mais de uma pessoa, estabelecer a relação com alguém em certo ponto. Então, em algum momento da comunicação, você conecta com aquela pessoa ou com aquelas pessoas, se você está dando uma palestra, uma aula, enfim, uma reunião como essa, ou mesmo ali, como você está tete a tete com um tutor ou com um veterinário, que você está conversando na hora depois ou antes do exame.
Então você se conectou, você torna comum aquelas informações, tanto para você que está emitindo, quanto para aquele que está recebendo. Aquela informação ela se torna comum para vocês dois, quando é em uma dupla apenas, né? E nesse ponto, para se conectar e estabelecer a comunicação, se tornar comum, é imprescindível escutar com atenção, tá? Então você, para ser ouvido, você tem que mostrar que você também está escutando. E está escutando ali genuinamente interessado, né? Você tem que se interessar pelo que a pessoa também está te devolvendo, te trazendo, mesmo quando você é que precisa passar a informação, tá? É só pensar como que você gostaria que uma pessoa a que você dirige a palavra estivesse se portando. Às vezes a gente faz perguntas e as pessoas não sabem muito bem como responder. Por quê? Porque a gente não está acostumado a pensar como ouvinte. Então você queria o quê? Que essa pessoa tivesse o quê? Confirmando o que você está dizendo? Por exemplo, acenando a cabeça, aceitando, sem criticar, simplesmente te ouvindo, né? Abanando a cabeça. Ou você preferia que alguém já está ali te ouvindo e já elaborando a resposta? Ou alguém que já está pensando em reagir à sua mensagem? Ou até já reagindo à sua mensagem antes de você terminar? E ainda assim, né, e por conta disso, confrontando o que você disse, né? Então, por exemplo, eu tenho um problema sério de, às vezes, interromper as pessoas com quem eu estou conversando. Porque eu acho que já sei o que ela quis me dizer. E eu me sinto no direito de interrompê-la. Ou seja, neste momento, obviamente, eu não estou ouvindo corretamente. Nem ouvindo com atenção, muito menos ouvindo até o final. Ou seja, eu já estou reagindo, elaborando uma resposta, às vezes confrontando o que aquela pessoa está me dizendo, antes mesmo dela terminar. O que isso causa na comunicação? Causa ruído, causa uma desgraça, né? Imagina se tem um cliente. Vamos lá, vamos trazer para o lado pessoal. Imagina que o seu filho, a sua filha, ou quem não tem filho ainda, o seu cônjuge, tá ali querendo contar alguma coisa para você e você não espera ele terminar até o final, com todos os detalhes que ele gostaria de falar, e já interrompe, já entendi. Não, beleza, que mais? Não é uma falta de empatia, para dizer o mínimo, para não dizer falta de educação? É, porque você não tá, primeiro, você não tá ouvindo direito, você não tá gastando energia e tendo atenção genuína, né, atenção plena pelo que a pessoa está dizendo, e ainda você se dá no direito de deduzir o que ela vai ainda dizer e ainda rebater o que ela está possivelmente dizendo, que você já assumiu que sabia. Então isso começa a causar um problema na comunicação e daí para frente você entra numa espiral negativa, não vai dar certo daí para frente. A não ser que você retome a atenção na hora de escutar, não vai dar certo, né? A gente, e eu digo eu, né? Que às vezes chego cansado em casa, às vezes fico o dia inteiro fora, tenho duas filhas e elas querem contar alguma coisa da escola. Eu, eu gasto uma energia que às vezes eu quase não tenho para poder dar atenção total ao que elas querem me contar. Às vezes é uma coisa banal para mim, mas para elas não. Tem um comentário da Carol aqui. Mas se você diz que gosta de ser ouvido quando chega em casa, como não fazer o mesmo com a outra pessoa? Pois é, Carol, mas às vezes se a gente não está atento, a gente sem querer acaba fazendo, né? Por exemplo, Carol eu conheço um pouco. Carol é um pouco que nem eu, fala mesmo pra caramba, é extrovertida, né? E o... Esqueci o nome do seu marido, Leandro, lembrei. E o Leandro é um pouco mais contido, né? E se deixar os dois, Carol, eu tô só especulando aqui, pegando vocês dois como exemplo, que eu conheço um pouquinho a personalidade dos dois. Mas se deixar, a Carol fala muito mais e o Leandro fica meio que obrigado a ouvir, né? E se a Carol não tiver, não pensar ativamente, não gastar energia em pensar, não, peraí, deixa eu ouvir o que ele tem para me dizer, senão eu vou atropelar. E eu não vou dar chance para ele ouvir. Acontece muito mais ela falar e ele ouvir do que ele falar e ela ouvir, certamente.
né? E isso, dependendo das situações, às vezes são situações sérias, né? Pode acabar desgastando uma relação. Pode acabar. Se a gente não pensar um pouco nisso, gastar uma energia e raciocinar, opa, peraí, eu preciso ficar aqui e esperar terminar. Quem respondeu aqui é a Carol mesmo, né? Ó, é difícil, muito difícil. Em várias situações eu tenho que me policiar o tempo todo, ó. E isso mostra o apreço que a Carol tem com o marido dela. Fala, ó, se eu não me policiar, deixar que se exploda, acaba. Não dá. Né? Por quê? Porque tem personalidades que falam muito, tem personalidades que falam menos. Então, se não há essa preocupação da Carol, que eu peguei como exemplo aqui, em se policiar e parar para ouvir mais o Leandro, fica muito desigual quem ouve mais, quem fala mais. E com o tempo isso desgasta, porque parece, às vezes não é, mas vai parecer que ela não se importa com o que ele tem a dizer, né? E vice-versa. Eu só peguei um exemplo aqui, a Carol me autorizou a seguir com esse exemplo, mas comigo, com a Fernanda, acontece um pouco mais ou menos isso. Eu também eu falo mais, ela fala menos, eu vou atropelando, e se eu não me policio para parar e ouvir, começa a ter problema, né? E isso a gente pode extrapolar para a parte profissional, mesma coisa, né? É muito importante a gente ouvir o nosso cliente. E aí eu falo cliente é o veterinário que pediu o exame, é o tutor, né? O dono do pet ali, que ele tem às vezes coisa para fazer. Ele fala coisa para você. Se você tem atenção e está escutando com atenção, né? E ele percebe, ele fala coisa que se o veterinário que atendeu ele não tinha esse tino de pensar, opa, deixa eu ouvir mais. Ele não deu chance para o tutor falar, mas você deu. Isso às vezes pode fazer a diferença em você fazer um melhor exame, em dar uma informação melhor, porque você simplesmente ouviu aquele tutor melhor do que o veterinário que atendeu, né? Só dei um exemplo para amarrar um pouco na parte profissional, mas assim é o tempo todo isso, na parte de relação pessoal, com filho, com os parentes, com pai, com mãe, com marido, enfim. Muito bem. O que mais que eu tenho aqui? Só para tá acabando. 9h19. Estou estourando o tempo aqui. Porém, todos nós fazemos isso o tempo todo, né? Você pode lembrar de uma aula, de um vídeo, onde em algum momento você perdeu a atenção, né? Você pode lembrar, sim, lá na aula de graduação, sei lá, se dormiu na aula, perdeu a atenção, ou começou a conversar com alguém no meio da aula. E qual a diferença entre uma aula presencial ou uma situação que você tá ali pessoalmente, né, tete a tete, com um vídeo ou uma aula gravada? O vídeo e a aula gravada você pode voltar, né? Volta lá, vê de novo. Um livro, você está lendo, às vezes perdeu a atenção, você volta uma página, lê de novo. Agora, uma conversa em tempo real, não tem como voltar no tempo. Ou você deu atenção, ouviu de forma ativa, de forma coerente, deu tempo para aquela pessoa falar, ou não deu. E aquilo já passou, e aí você não tem mais aquela situação para fazer de novo, só na próxima. É isso que às vezes acontece com algum cliente que traz um feedback negativo, por exemplo. Se você não fez aquilo naquela hora, já era, perdeu a chance. E às vezes ele não quer mais que você vá lá. Você nunca mais vai ter aquela chance. Só raramente, algum dia. Com um pouco de sorte. Tá? Bom, então a comunicação entre marido e mulher, entre filhos, enfim. Todas as situações que não dá para voltar ao filme, né? Para voltar ao filme, para voltar ao vídeo. Todas as situações que são ali presentes na hora. Tem a ver também a comunicação com presença de palco, né? Você gravar um vídeo legal para reter a atenção da pessoa, né? Como a mente da pessoa que está no foco da ação tem que estar, por exemplo. Pensa nisso, reflete nessa pergunta, faz uma reflexão, e quanto mais você refletir nessa pergunta, mais você vai ser essa pessoa. E mais a sua comunicação vai ser assertiva, porque vai diminuir os ruídos. Né? Então a pessoa tem que estar presente. Né? Senão, o que acontece? Se você usa todas as técnicas acuradas aí de oratória, a gente vai falar mais de técnica na parte 2, lá no mês que vem. Que vai realmente ter, ó, faz isso, passo a passo, as técnicas. Agora, se você não estiver presente, atento e realmente, genuinamente ali, verdadeiramente ali, né, vai soar tudo artificial. Você já deve ter visto algum vídeo aí que a pessoa tá artificial, parece estar lendo no teleprompter.
esquisito, não encaixa. A pessoa não está presente, ela está só ali repetindo as palavras. E isso não tem a ver com técnica de oratória, tem a ver com a pessoa estar simplesmente presente, focada ali no que ela está fazendo, né? Tá realmente dando atenção para aquela comunicação. Se você está só ali fazendo alguma coisa que você aprendeu a fazer, mas não está de verdade com a mente concentrada ali, né? Você não está genuinamente interessada naquela comunicação, fica tudo muito artificial. E aí a gente percebe, né? Eu percebo quando, por exemplo, eu vou, sei lá, vou comprar uma roupa, vou lá. Eu percebo se a vendedora está realmente interessada no que eu preciso, ou se ela está ali só vendendo e não está nem aí. Meu, fico desestimulado, não compro. Agora você pega uma pessoa que está interessada, você vê que ela está te ajudando a decidir. Ela está realmente tentando resolver um problema que você tem naquela decisão. Você sabe que você pode confiar se normalmente você compra. Em casa também, mesma coisa. Se você tem um cônjuge, um filho, alguém que está com algum problema e ele percebe que você está realmente interessado, ele vai te contar. E ele vai trazer a fundo aquela informação. Agora, se você está ali no celular, distraído, você não está realmente presente ali, esquece. Ele não vai ser sincero com você, não vai ter, ou quiçá vai querer conversar, né? Não pode soar artificial, tá? Concordam? Depois vocês pensam, vocês concordam. Então, tudo isso se resolve com escuta ativa, né? O que é ativa? O segredo desse conceito de escuta ativa é na palavra ativa, gastar energia, concentração, estar realmente interessado, né? Praticando a tal da escutatória. Bom, então a atenção é primordial. Vou dar uma corrida que eu já falei muita coisa que já está aqui. Então possibilita entender a pessoa, entender como ela está pensando, saber ler as pessoas, absorver e processar internamente o que está acontecendo, que é a base de ser empático com as pessoas que você está se comunicando. E aqui vale um negócio interessante. Você percebe quando a pessoa está nervosa pela face, se ela não te fala nada? Vai, responde aí rapidinho. Quem percebe quando alguém está nervoso? Vai, a pessoa que você conhece bem, lá, seu marido, seu filho. Ele tá nervoso. Na hora que você olha, você já percebe? Sim, franze a testa. Que mais? Eu percebo. A Tarla falou. Dani falou, também percebe. E quando a pessoa tá com fome? Todo mundo percebe quando a pessoa tá nervosa e todo mundo percebe quando tá com fome? Não. Fica meio ansiosa. Eu fiz duas perguntas, né? Não, não, não. Não. Com fome, como é que é? Fome é mais difícil. Com fome, não. Sim, sim. Tem um estudo que mostra que as feições das pessoas quando estão nervosas e quando estão com fome são praticamente as mesmas. Com fome eu fico nervosa. Olha lá, Dani mais ou menos matou a charada. Às vezes você acha que a pessoa está nervosa, mas ela só está com fome. E isso traz uma confusão, né? Se a pessoa está nervosa, você já fica o pé atrás. Agora, se está com fome, você não precisa ficar com o pé atrás, né? Dá um negócio para ela comer que fica tudo bem. Mas às vezes você lida com uma pessoa que apenas está com fome como se ela estivesse nervosa. E aí, normalmente, a comunicação já era. Já vai por água abaixo. A própria pessoa está irritada e não sabe por quê depois que ela lembra que é fome. É verdade, viu, Ju? Às vezes a gente. É aquilo que a Dani falou, né? Eu fico irritado quando estou com fome. Porque muitos neurônios que fazem a feição da pessoa são os mesmos neurônios. Então, assumir que a pessoa está nervosa pode ser um erro. Ela pode só estar com fome. Tá, então eu só trouxe esse exemplo por causa desse estudo aí, que mostra que é muito parecido a feição das pessoas conforme que não estão nervosas. E aí você sabe disso mesmo sem conversar com ela. E se você não pergunta, você assume que ela está nervosa, normalmente, em vez de assumir que ela está com fome, normalmente. É porque a gente vê muito mais pessoa nervosa do que com fome. Na dúvida, dá comida pra pessoa. É isso aí, Renato. É um jeito de, mesmo sem conversar com ela, você resolve. A questão é, converse, né? Você não precisa deduzir, esse é o ponto. E se você for pela dedução, você pode errar feio, né? Então, antes de deduzir, pergunta, conversa, tenta estabelecer uma relação, uma conexão, uma conversa,
né, uma comunicação, tornar comum aquelas palavras entre essas duas pessoas, e aí você descobre, né, se é fome mesmo, se é só nervosismo. Enfim, aí tem o caso da rede de fast food, eu estou meio adiantado aqui no horário, que é bem interessante isso, mas acho que nós tem mais ainda. E aí mês que vem, vou lembrar, então a gente vai aprender como se posicionar, como fazer para responder uma pessoa que está te contestando, como faz para dar continuidade numa discussão sem elevar, né, para o pessoal, como saber se contrapor e às vezes até concordar, né, mudar de opinião, saber sobre o poder de síntese. Tudo isso a gente vai falar mês que vem, tá bom? Eu vou encerrar por aqui. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, consideração, suspiro, ansiedade, fala aí ou escreve aqui no chat.